Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 29, 30, 31, 32. Texto abençoado que revela a obra de Cristo, a obra do Evangelho na vida de alguém, na vida de um pecador. Levi, ou Mateus, era mal visto, não era bem recebido, não era aceito na sua sociedade em que vivia, pois o mesmo era publicano, pois o mesmo estava a serviço do Império Romano, cobrando taxas abusivas, cobrando um imposto superfaturado, e a sua imagem era como que interpretada como a imagem de um ladrão, de um bandido, até mesmo de um assassino. Mas nós temos aprendido na palavra de Deus que, num dado momento, o Senhor Jesus, ele viu Levi. O olhar de Jesus foi um olhar tremendo, um olhar de amor, um olhar de compaixão. E o texto diz que Jesus fez um convite para que Levi, ou Mateus, seguisse o Senhor Jesus. E o texto da palavra de Deus diz que ele se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus, uma vida nova. Eu queria compartilhar com você o poder do Evangelho, o poder da graça de Deus. Não importa o passado, não importa o pecado, não importa o tamanho do erro, da pecaminosidade a qual o ser humano está preso, está como que comprometido, porque quando o Evangelho chega, todo o comprometimento, toda a ligadura, toda a prisão, ela é quebrada. O Senhor realiza uma grande obra. E aqui o texto que lemos diz o seguinte: então ele ofereceu Levi. Levi, Mateus, ele oferece um grande banquete em sua casa. Este que não era recebido na casa dos colegas, dos amigos, ele recebe pessoas em sua casa. E é interessante que o texto diz que ele oferece um grande banquete. A forma de comemorar, a forma de mostrar a obra de Cristo não foi com uma cara feia, não foi trazendo uma revelação da sua própria mente. Ele não entrou no êxtase espiritual, ele não entrou aqui em uma mensagem além da imaginação humana, como que fosse uma mensagem angelical, uma mensagem profética profunda, revelando o oculto. Não! A espiritualidade, a vida nova, o coração novo que ele recebe de Jesus, a maneira que ele demonstra é fazendo um banquete na sua casa e convidando pessoas de várias classes. O texto diz que ele convidou publicanos, os colegas de trabalho, que sabia que ele fazia parte daquele grupo que roubava, mas agora ele faz parte do grupo que é salvo, que é alcançado, regenerado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. E o texto diz que ele convidou outros, mas os fariseus, eles defendiam o Antigo Testamento,
Eles tinham um carinho muito especial por Moisés, Abraão, homens de Deus, sem dúvida, que Deus usou poderosamente no passado. Mas era um povo rígido, era um povo rigoroso, era um povo que não se misturava, que eles alegavam que no meio deles que estava a verdadeira espiritualidade, a verdadeira salvação, a verdadeira palavra. E aí alguns não conviviam, não se relacionavam com os fariseus. Mas Mateus, ao ser transformado, ele abre mão, ele cede, ele recebe fariseus, escribas, que eram os tradutores, os intérpretes do Antigo Testamento. E a Bíblia diz que ele também convidou ali Jesus e os discípulos. E a Bíblia diz que pecadores estavam ali na casa de Mateus. O que eu aprendo, que eu quero compartilhar com você, meu querido irmão, minha irmã, que me ouve neste momento? É que o Evangelho, a salvação, o propósito da salvação em Cristo, o propósito da revelação do Evangelho é nos tornar pessoas melhores, pessoas amáveis, pessoas que projetam, pessoas que proclamam Deus, Jesus, o Espírito Santo. Quando eu falo proclamar Deus, não é com uma cara fechada, não é que tem que estar de paletó, não é que tem que repreender, reprovar qualquer tipo de erro do próximo. Claro, temos que ser instrumentos de Deus na vida das pessoas, mas não envergonhando, não apontando o dedo, a falha, o pecado, não escarnecendo, não ridicularizando, menosprezando porque a pessoa pecou, ou porque a pessoa não é do meu grupo, não é da minha teologia, não é da minha igreja, não é da minha religião. Mateus, quando é encontrado por Jesus, quando ele é salvo, o coração dele se torna um coração transformado. Quando ele recebe alguém na sua casa, a ideia da cultura da época era como que ele estivesse compartilhando, como que ele estivesse se identificando, como que ele tivesse um desejo profundo em que a pessoa que estivesse na sua casa se relacionasse com ele e ele se relacionasse com essa pessoa. É interessante que a Bíblia vai dizer que quando Abraão ele percebeu que Isaac está crescendo, e quando Isaac desmamou, Abraão, ele fez um banquete, ele fez uma festa, ele estava grato a Deus. Isaac era o filho da promessa, era uma bênção de Deus que o Senhor havia concedido a Abraão e a sua esposa Sara. Ele comemora uma atitude simples, uma atitude assim, até mesmo sem muito significado, mas ele faz uma festa, ele faz um banquete. Eu queria convidar você a celebrar a sua salvação, a redenção em Cristo, com momentos de alegria, o compartilhar, a simpatia, a alegria. Mateus foi alcançado pela graça, e aí ele abre a casa, ele abre o coração, ele abre a sua própria vida para comungar da fé, do amor, da salvação, do Evangelho. Fariseus, escribas, publicanos, pecadores, Jesus e os discípulos foram convidados para ir à casa dele, e foram bem tratados, e foram bem recebidos, partilharam daquele momento maravilhoso em que ele vivia, uma fé em Jesus. A fé em Jesus, ela visa mudar, tirar essa cara feia, esse mau humor, esse azedume, essa chatice, e nos leva a comemorar, a exaltar e a convidar outros para participar e ver em nós a imagem de Deus, um Deus alegre, um Deus dinâmico, um Deus que acolhe, um Deus amoroso. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.